Minha melhor amiga destruiu meu noivado inventando mentiras horríveis para meu noivo, e depois teve a audácia de chorar no meu ombro enquanto eu sofria. Ela achou que tinha ganhado o jogo e saído limpa. O que ela não sabia é que mentirosos são descuidados. E eu tinha a prova exata da sua traição guardada para o momento em que a queda dela fosse mais pública e dolorosa possível. Eu conheci a Laura quando tínhamos apenas 7 anos. Éramos inseparáveis desde o primeiro dia de aula. Aquelas crianças que dividem o lanche, trocam segredos debaixo do cobertor em noites de pijama e juram amizade eterna com a seriedade de quem acredita que eternidade é uma palavra que não se quebra. Crescemos juntas, passamos pela adolescência turbulenta uma ao lado da outra, e quando chegamos à vida adulta, ela era mais que minha melhor amiga. Ela era minha irmã de coração. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Quando conheci o Daniel, há 3 anos, eu estava em um momento tranquilo da minha vida. Trabalhava como designer gráfica freelancer. Tinha minha rotina, meus projetos, e não estava exatamente procurando por alguém. Mas ele apareceu de uma forma tão natural, tão orgânica, que pareceu inevitável. Nos conhecemos em uma cafeteria onde eu costumava trabalhar às tardes. Ele sempre sentava na mesa ao lado da minha. E um dia simplesmente começamos a conversar. Daniel era arquiteto. Tinha um sorriso fácil e uma inteligência silenciosa que me conquistou aos poucos. Não foi amor à primeira vista, foi algo melhor. Foi construído tijolo por tijolo, conversa por conversa. Até que um dia eu percebi que não conseguia imaginar minha vida sem ele. Naturalmente, apresentei Daniel a Laura logo nas primeiras semanas de namoro. Eu queria que as 2 pessoas mais importantes da minha vida se conhecessem e se gostassem. E no começo parecia que tinha funcionado perfeitamente. Laura foi simpática, acolhedora até. Fez questão de dizer que ele parecia perfeito para mim. Saímos várias vezes os 3 juntos, jantares descontraídos, noites de cinema, fins de semana na praia. Eu me sentia completa. Tinha meu amor e minha melhor amiga. E eles pareciam se dar bem. Que mais eu poderia querer? O pedido de casamento veio 2 anos depois, em uma viagem que fizemos para as montanhas. Foi simples, perfeito. Exatamente do jeito que eu sempre imaginei. Daniel ajoelhou na varanda da cabana onde estávamos hospedados, com a vista das montanhas cobertas de neve ao fundo, e me perguntou se eu queria passar o resto da vida ao lado dele. Eu disse sim antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Voltamos noivos, radiantes, e eu mal podia esperar para contar para Laura. Liguei para ela do carro, ainda na estrada, e ela gritou de alegria do outro lado da linha. Disse que estava feliz demais por mim, que eu merecia tudo de melhor. Naquele momento, tudo parecia perfeito. Os meses seguintes foram uma loucura de planejamento. Escolhemos a data, reservamos o local, começamos a pensar na lista de convidados. Laura estava sempre por perto, me ajudando com tudo, dando opiniões sobre flores, cores, convites. Eu a escolhi como minha madrinha sem nem pensar 2 vezes. Ela chorou quando eu perguntei, me abraçou forte e disse que seria a melhor madrinha que eu poderia ter. Eu acreditei nela. Foi 3 meses antes do casamento que as coisas começaram a desmoronar, e eu nem percebi no começo. Daniel começou a ficar estranho, distante. Ele sempre foi um homem tranquilo, mas aquilo era diferente. Ele evitava meu olhar durante as conversas, respondia com monossílabos, parecia sempre preocupado com algo que eu não conseguia identificar. No começo, achei que fosse estresse do trabalho. Ele tinha pego um projeto grande, estava trabalhando muitas horas. Mas quando tentei conversar, perguntar o que estava acontecendo, ele desviava, dizia que estava tudo bem, que era só cansaço. As semanas passaram e a distância só aumentou. Daniel começou a chegar mais tarde em casa, a evitar nossos momentos de intimidade. Ele parou de fazer planos para o futuro, algo que sempre amou fazer. Quando eu falava sobre a lua de mel, sobre a casa que queríamos comprar depois do casamento, ele apenas balançava a cabeça e mudava de assunto. Eu comecei a sentir um frio na barriga, aquela sensação horrível de que algo estava muito errado, mas eu não sabia o quê. Foi Laura quem estava ao meu lado durante todo esse período de confusão. Ela vinha à minha casa quase todos os dias, me escutava desabafar, segurava minha mão quando eu chorava de frustração por não entender o que estava acontecendo. Ela dizia que os homens eram complicados, que talvez Daniel estivesse com medo do compromisso, que era normal ter um período de dúvida antes do casamento. Eu me agarrava às palavras dela como se fossem um salva-vidas em meio a um oceano de incerteza. E então, uma noite, tudo explodiu. Daniel chegou em casa depois das 11, pálido, com olhos vermelhos. Ele se sentou no sofá e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de dor, confusão e raiva.
Eu sentei ao lado dele, o coração disparado, e perguntei o que tinha acontecido. Ele respirou fundo, passou as mãos pelo rosto e finalmente falou. Disse que não podia mais continuar com aquilo, que não podia se casar comigo. Disse que tinha descoberto coisas sobre mim, coisas que ele não conseguia ignorar, e que ele precisava de tempo, talvez de um término definitivo. Eu fiquei em choque. Não consegui nem processar direito o que ele estava dizendo. Que coisas, que descobertas! Implorei para que ele me explicasse, mas Daniel apenas balançou a cabeça. Disse que não queria entrar em detalhes, que era melhor eu refletir sobre minhas atitudes. Ele pegou algumas roupas, disse que ia ficar na casa de um amigo por um tempo e saiu, me deixando sozinha, sentada no chão da sala, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Eu liguei para Laura naquela mesma noite, aos prantos. Ela veio imediatamente. Me encontrou destruída. Abraçou-me enquanto eu soluçava sem parar. Ela ficou comigo a noite inteira, fazendo chá, segurando minha mão, dizendo que tudo ia ficar bem, que Daniel ia voltar, que ele só estava confuso. Eu me agarrei a ela como se fosse a única coisa sólida em um mundo que estava desmoronando. Durante os dias seguintes, Laura foi minha rocha. Ela estava sempre presente, sempre disponível, sempre com as palavras certas para me acalmar, mesmo que temporariamente. Daniel não voltou. Ele me mandou uma mensagem alguns dias depois dizendo que achava melhor cancelarmos o casamento, que ele precisava de espaço para pensar. Eu tentei ligar, mandar mensagens, entender o que tinha dado errado, mas ele era evasivo, distante. As respostas eram curtas, frias. Eu estava perdendo o homem que eu amava e não fazia ideia do porquê. Foi Laura quem sugeriu que eu tentasse uma última conversa pessoalmente. Ela disse que talvez por mensagem ele não conseguisse se expressar direito, que eu precisava olhar nos olhos dele e perguntar o que tinha acontecido. Eu concordei. Marquei um café com Daniel e ele aceitou, relutante. Nos encontramos em um sábado à tarde, na mesma cafeteria onde nos conhecemos, o que tornou tudo ainda mais doloroso. Daniel estava diferente, mais magro, com olheiras profundas. Ele mal conseguia me olhar nos olhos. Eu perguntei, implorei para que ele me dissesse o que tinha acontecido, o que eu tinha feito de tão terrível para que ele quisesse terminar tudo. E foi então que ele finalmente falou. Disse que alguém tinha contado coisas sobre mim, coisas graves. Disse que eu tinha sido infiel, que eu tinha um caso com um colega de trabalho há meses, que eu tinha mentido para ele sobre várias coisas, sobre minha vida, sobre meu passado. Disse que eu tinha dívidas escondidas, que tinha problemas com bebida, que eu não era a pessoa que ele pensava que eu era. Eu fiquei boquiaberta. Cada palavra que saía da boca dele era uma mentira absurda, uma acusação sem fundamento. Eu nunca tinha sido infiel, nunca tinha mentido sobre nada importante, não tinha dívidas, não tinha problemas com álcool. Eu neguei tudo, desesperada, tentando fazê-lo entender que aquilo era tudo mentira, mas ele balançou a cabeça. Disse que a pessoa que tinha contado parecia muito sincera, muito preocupada comigo. Disse que ela tinha detalhes, nomes, datas. E então, ele disse o nome. Laura. O mundo parou. Eu não consegui respirar por alguns segundos. Laura, minha melhor amiga, minha irmã de coração, a pessoa que estava ao meu lado me consolando todas as noites, tinha sido ela? Eu perguntei a Daniel o que exatamente Laura tinha dito, e ele repetiu, agora com mais detalhes. Ela tinha ido até ele 3 meses atrás. Disse que precisava conversar sobre algo sério. Disse que estava preocupada comigo, que eu estava em um caminho perigoso, mas que tinha medo de falar diretamente comigo porque eu poderia reagir mal. Disse que eu tinha conhecido um fotógrafo em um dos meus trabalhos e que estávamos tendo um caso, que eu passava fins de semana inteiros com ele quando dizia que estava trabalhando. Disse que eu tinha pedido dinheiro emprestado para várias pessoas e não estava pagando, que eu estava bebendo escondido, que minha vida estava fora de controle. Daniel disse que no começo não acreditou, que achou estranho Laura vir com aquilo, mas ela foi convincente. Mostrou mensagens, ou pelo menos disse que tinha visto mensagens no meu celular em um dia que estávamos juntas. Inventou conversas que nunca aconteceram. E o pior, ela voltou várias vezes nas semanas seguintes, sempre adicionando mais detalhes, mais mentiras, construindo uma narrativa inteira de traição e decadência que simplesmente não existia. Daniel disse que tentou me dar o benefício da dúvida, mas as histórias eram muito específicas, muito detalhadas. Ele começou a acreditar. Eu implorei para que Daniel acreditasse em mim. Disse que tudo aquilo era mentira, que Laura estava mentindo por alguma razão que eu não entendia. Mas o estrago estava feito. Ele disse que precisava de tempo,
que não sabia mais em quem acreditar e que talvez fosse melhor realmente terminarmos. Saí daquela cafeteria destruída, mas agora com uma raiva crescendo dentro de mim. Uma raiva direcionada à pessoa que eu mais confiava no mundo. Eu não confrontei Laura imediatamente. Eu precisava pensar, processar e, mais importante, eu precisava de provas. Porque se eu chegasse acusando sem ter nada concreto, ela simplesmente negaria, reviraria a situação e eu ficaria parecendo louca. Então, eu comecei a observar. Revi conversas antigas, comportamentos, pequenos detalhes que na época pareciam inocentes, mas que agora, com essa nova perspectiva, faziam sentido de uma forma sombria. Lembrei de como Laura sempre fazia comentários estranhos sobre Daniel. Nada muito óbvio, mas sempre havia uma sutileza, uma insinuação. Comentários sobre como ele parecia frio às vezes, sobre como ele trabalhava muito e talvez não fosse tão presente. Lembrei de como ela sempre se oferecia para ficar a sós com ele quando eu precisava sair. Como ela insistia em ajudar com tudo relacionado ao casamento. Como ela parecia sempre muito interessada nos nossos problemas de casal, fazendo perguntas detalhadas, querendo saber cada discussão, cada momento de tensão. E então, eu me lembrei de algo crucial. Laura tinha o hábito de mexer no meu celular. Não de forma invasiva, ou pelo menos era assim que eu via na época. Ela pegava para ver fotos, para mostrar algo, e eu nunca liguei porque confiava nela completamente. Mas agora, percebendo que ela tinha dito a Daniel que viu mensagens no meu celular, eu entendi. Ela tinha acesso ao meu telefone, sabia minha senha porque eu nunca escondi nada dela, e podia facilmente ter lido conversas, visto contatos, e usado essas informações para construir suas mentiras de forma mais convincente. Eu precisava de uma prova concreta, algo que mostrasse para Daniel e para qualquer pessoa que ela tinha mentido deliberadamente. E foi quando eu me lembrei de uma conversa específica que tivemos por mensagem, algumas semanas antes de Daniel começar a ficar distante. Laura tinha me mandado uma série de mensagens perguntando sobre um projeto que eu estava fazendo com um fotógrafo. Era um trabalho completamente profissional, um ensaio para um catálogo. Mas ela fez várias perguntas. Quis saber se ele era bonito, se éramos próximos, se eu achava ele atraente. Na época, achei que eram só provocações de amiga, aquelas brincadeiras bobas. Mas agora eu via que ela estava coletando informações, construindo a base da mentira que contaria para Daniel. Eu voltei nessas conversas, fiz capturas de tela de tudo. Mostrava claramente que Laura sabia que meu trabalho com o fotógrafo era apenas profissional, porque eu tinha dito explicitamente. Ela tinha até me parabenizado pelo trabalho ficar ótimo, mas para Daniel, ela disse que eu estava tendo um caso. Isso era prova de que ela mentiu conscientemente, mas eu queria mais. Eu queria pegá-la no ato, ouvir da boca dela a confirmação do que ela tinha feito. Então, eu bolei um plano. Continuei agindo normalmente com Laura. Continuei deixando que ela fosse minha confidente, minha amiga solidária. Chorei no ombro dela. Fingi que ainda confiava nela completamente. E enquanto isso, comecei a deixar meu celular gravando nossas conversas. Eu sei que é uma violação de privacidade, mas naquele ponto, eu estava disposta a fazer o que fosse necessário para provar a verdade. Durante 2 semanas, gravei nossas conversas. Laura vinha à minha casa, tomávamos vinho, e eu desabafava sobre a dor de ter perdido Daniel. E em uma dessas noites, finalmente, aconteceu. Estávamos as duas no sofá, já na 2ª garrafa de vinho, e Laura estava mais solta que o normal. Eu comecei a falar sobre como era estranho Daniel ter acreditado em boatos sem me dar a chance de explicar. Como era injusto ele não confiar em mim depois de tudo que vivemos juntos. E Laura, naquele estado mais vulnerável, disse algo que me fez gelar. Ela disse que às vezes os homens eram burros, que bastava plantar uma sementinha de dúvida e eles faziam o resto sozinhos. Eu perguntei o que ela queria dizer com isso, fingindo curiosidade inocente. Ela riu, um riso amargo, e disse que não era nada, só uma observação. Mas eu insisti. Disse que parecia que ela estava falando de algo específico. Foi quando Laura, embriagada e com a guarda baixa, falou. Disse que tinha feito o que era melhor para mim, que Daniel não era bom o suficiente, que ele ia me prender, me impedir de crescer. Disse que ela só queria me proteger, me livrar de um relacionamento que não tinha futuro. Eu perguntei, o coração batendo tão forte que achei que fosse sair do peito, se ela tinha falado algo para Daniel. Ela hesitou e então admitiu. Disse que tinha conversado com ele, que tinha aberto os olhos dele para coisas que ele não estava vendo. Disse que tinha feito pelos dois, porque no fundo Daniel também merecia alguém melhor. Eu quis gritar, quis explodir ali mesmo, mas me contive. Precisava de mais. Precisava que ela admitisse as mentiras.
Então, respirei fundo e perguntei o que exatamente ela tinha dito. Laura, já completamente perdida no álcool e na própria narrativa distorcida, começou a contar. Disse que tinha dito que eu estava diferente, que eu estava mentindo, que eu não era mais a pessoa que ele conheceu. Disse que tinha inventado, sim, algumas coisas, mas que era para o bem maior. Que às vezes você precisa dar um empurrãozinho para as pessoas verem a verdade. Tudo estava gravado. Cada palavra, cada admissão. Eu tinha a prova que precisava. Laura percebeu, tarde demais, que tinha falado demais. Tentou voltar atrás, disse que estava bêbada, que não era nada daquilo. Mas era tarde. Eu pedi para ela ir embora, e ela saiu da minha casa cambaleando, tentando ainda se justificar, mas eu já tinha fechado a porta. Nos dias seguintes, eu transcrevi a gravação, organizei todas as provas, as mensagens, as contradições, preparei tudo meticulosamente. E então, comecei a executar a segunda parte do meu plano. Eu não ia apenas mostrar para Daniel que Laura tinha mentido. Eu ia expor para todos. Marquei um almoço de família. Convidei meus pais, meu irmão, e também convidei a família de Laura, seus pais, que eram praticamente meus tios de tão próximos que éramos. Disse que precisava falar sobre o casamento, sobre o que tinha acontecido. Laura não sabia que eu tinha convidado a família dela. Achava que era só um almoço com minha família. E ela, como sempre. Quando Laura chegou e viu os pais dela, ficou visivelmente desconfortável, mas tentou disfarçar. Sentamos todos à mesa e eu comecei a falar. Disse que nas últimas semanas tinha passado pela pior fase da minha vida, que meu noivado tinha terminado por causa de mentiras que foram contadas sobre mim. Vi Laura ficando pálida. Disse que havia descoberto quem tinha espalhado essas mentiras e que essa pessoa estava ali na mesa. O silêncio foi absoluto. Eu então coloquei meu celular na mesa, conectei em uma caixinha de som e apertei play. A voz de Laura encheu a sala, admitindo que tinha mentido para Daniel, que tinha inventado histórias, que tinha destruído meu relacionamento porque achava que era o melhor para mim. As palavras dela, claras, inegáveis, expondo cada mentira que ela tinha contado. A reação foi imediata. A mãe de Laura soltou um grito abafado. O pai dela ficou vermelho de raiva. Meus pais estavam em choque. Laura começou a chorar. Tentou se explicar. Disse que a gravação estava fora de contexto, que ela estava bêbada, que não era bem assim. Mas não havia como negar. Era a voz dela, as palavras dela, a confissão dela. Eu não gritei, não xinguei. Apenas olhei para Laura e disse que ela tinha destruído não só meu noivado, mas também a amizade de mais de 20 anos que tínhamos. Disse que ela podia ter vindo falar comigo se achasse que Daniel não era bom para mim, mas ao invés disso, escolheu a mentira, a manipulação e a traição. Disse que ela tinha me abraçado, enxugado minhas lágrimas, enquanto sabia que era ela a responsável pela minha dor, e que isso para mim era imperdoável. A família dela saiu dali humilhada, envergonhada. O pai de Laura mal conseguiu me olhar nos olhos antes de sair. Disse apenas que ele não sabia que a filha era capaz daquilo. Laura saiu chorando, mas antes de ir, tentou uma última vez me convencer de que tinha feito tudo por amor, por querer me proteger. Eu apenas fechei a porta. Nos dias seguintes, enviei as gravações e as provas para Daniel. Pedi apenas que ele ouvisse, que soubesse a verdade. Não pedi para voltarmos. Não implorei por uma segunda chance. Apenas queria que ele soubesse que tudo o que Laura tinha dito era mentira. Daniel me ligou 3 dias depois, a voz embargada. Disse que era um idiota, que deveria ter confiado em mim, que tinha estragado tudo por ter acreditado nas palavras de outra pessoa, ao invés de confiar no que vivemos juntos. Ele pediu desculpas, disse que entendia se eu não quisesse mais saber dele, mas que ele precisava que eu soubesse que ele se arrependia profundamente. Eu poderia ter desligado, poderia ter dito que era tarde demais, mas a verdade é que eu ainda o amava. E a verdade também é que Daniel tinha sido vítima, assim como eu, de uma manipulação bem elaborada. Laura tinha construído uma narrativa convincente, com detalhes, com persistência. Ele não era o vilão da história. Então, eu disse que precisávamos conversar pessoalmente com calma. Nos encontramos novamente, e dessa vez conversamos de verdade. Daniel me contou cada detalhe do que Laura tinha dito, e eu expliquei cada mentira, mostrei cada prova. Ele chorou, pediu desculpas inúmeras vezes. E eu, apesar da dor, consegui entender. Levou tempo, não foi da noite para o dia, mas aos poucos, reconstruímos a confiança. Adiamos o casamento. Decidimos que precisávamos de um tempo para nos reconectar, para curar as feridas que Laura tinha causado. Laura tentou me contatar várias vezes nas semanas seguintes.
mensagens, ligações, até apareceu na minha casa uma vez. Eu nunca respondi, nunca abri a porta. Ouvi pelos meus pais que ela estava em terapia, que estava tentando entender por que tinha feito aquilo. Não sei se foi ciúmes, se foi uma necessidade doentia de controlar minha vida, ou se foi algo mais profundo e perturbado. Honestamente, não me importo mais. O que ela fez foi imperdoável, e não há terapia ou desculpa que conserte 20 anos de amizade destruídos por mentiras e manipulação. Hoje, 1 ano depois de tudo isso, Daniel e eu estamos bem. Remarcamos o casamento para daqui a alguns meses, e dessa vez com uma certeza muito maior do que estamos construindo. Passamos por uma tempestade que poderia ter nos destruído, mas ao invés disso, nos fortaleceu. Aprendemos que confiança é frágil, que comunicação é tudo, e que nem sempre as pessoas que estão mais próximas são as que têm as melhores intenções. Quanto a Laura, ouvi que ela se mudou para outra cidade. Não sei o que ela está fazendo, como está sua vida. E percebi que não quero saber. Algumas traições são profundas demais para serem perdoadas, e algumas pessoas precisam ficar no passado. O que ela fez me ensinou uma lição dolorosa sobre confiança cega, sobre como é importante questionar, verificar, e não aceitar tudo que nos é dito apenas porque vem de alguém que amamos. Eu poderia ter perdido o amor da minha vida por causa das mentiras de uma amiga invejosa e manipuladora. Mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, e os mentirosos, por mais cuidadosos que pensem ser, sempre deixam rastros. Laura deixou os dela, e eu me certifiquei de que eles fossem expostos da forma mais pública e dolorosa possível. Não por vingança mesquinha, mas porque algumas verdades precisam ser ditas, algumas mentiras precisam ser desmascaradas, e algumas pessoas precisam enfrentar as consequências dos seus atos. E você? Já passou por uma situação onde alguém próximo traiu sua confiança? Como você lidou com isso? Conta pra mim nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Assim você me apoia a trazer novas histórias.